maior evidência de uma pessoa que teve um encontro com Jesus? Qual é? Quando Pablo, ele falou sobre o fruto do Espírito, ele dá o primeiro fruto, que é a evidência. Qual é o primeiro fruto? Qual é o primeiro fruto? My gosh. O primeiro fruto, gente, é amor. Amor. Mas que classe de amor? Que tipo de amor é esse que ele habla, que é uma evidência? A pessoa que ela realmente teve um encontro com Jesus, essa pessoa imediatamente ela vai manifestar esse amor. Mas que amor é esse? É o amor por ele perdido. Amor por el alma de las outras pessoas. Quando a pessoa encontra Jesus, quando ela tem uma experiência com Jesus, quando ela nasce do Espírito Santo, ela quer que todas as pessoas conozcam o que ela conheceu. Não é conhecer a igreja, é conhecer o que ela conheceu. Ela passa a ter uma paixão por el alma das pessoas, por querer salvar outras pessoas. Essa é a característica que já de imediato acontece com quem encontra Jesus. Porque mientras a pessoa não tem um encontro com Jesus, ela é egoísta. Por quê? Porque ela só pensa nela. Ela está pensando na vida dela. Ela está pensando unicamente em seu interesse. Ela está pensando unicamente em seu bem-estar. As outras pessoas para ela não lhe interessa. O que interessa é ela. E há pessoas que realmente elas só buscam a Jesus para ela. O apóstolo Pablo, ele dá uma aula sobre isso. Abra sua Bíblia aí, em 1 de Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Encontraram? Pablo dijo assim: se eu hablasse línguas humanas e angélicas e não tenho amor, vengo a ser como metal que ressuena o símbolo que retiñe. Mira-me a mim. Ele está falando, se eu hablasse línguas humanas ou línguas angélicas. Todas as pessoas que são bautizadas com o Espírito Santo, elas hablam o quê? Em línguas angélicas. E Pablo diz que aunque a pessoa hable essas línguas angélicas, se ela não tem amor por ele perdido, então ela é como um metal que
que suene como um símbolo que, ou seja, só hace ruído e nada mais. Ou seja, ela vem à igreja e aqui na igreja ela alaba a Deus, ela adora a Deus, ela habla em outras línguas, mas quando ela sai daqui, ela não tem nenhum amor por quem está perdido. Ela nem se importa com quem está perdido. Ela passa por la persona e ignora o dolor da persona. Às vezes Deus coloca personas no caminho de ela para que ela pueda salvar essa criatura e ela não lo hace. Então, de que serve ela hablar em línguas de ela? De que serve que ela hable tão bem as línguas humanas? De pronto ela tem o talento de hablar espanhol, de hablar inglês, de hablar português, mas de que serve essas línguas humanas se ela não usa essas línguas para salvar outras vidas? De que serve? Só hace ruído. A propósito, a Igreja Universal, ela nasceu exatamente por isso. Porque o bispo Macedo, ele estava na igreja onde ele se congregava, e ali havia muitas alabanças, muita adoração a Deus, mas eles não saliam para ganhar almas. E o bispo, nas reuniões de adoração, nos domingos, nos miércoles, em sua igreja, ele salia delas reuniões, ele dijo que salia como um caballo, dando coces por todo lado. E a senhora Estela descia ir, depois de uma reunião tão bonita, de uma adoração ao Espírito Santo tão extraordinária, tu sales da igreja hecho um caballo. Aí ele disse, por isso, porque eu estou aqui adorando, glorificando a Deus, e as pessoas morrendo allá afuera. E eu não posso falar para elas, porque não lhe permitiam falar de Jesus. Ele era proibido, porque ele não tinha o curso para... Então, ele quedava indignado, porque ele queria ganhar almas, e não dava. Não lhe permitiam. Então, a Igreja Universal nasceu exatamente por isso aqui, porque o bispo pensou, de que me serve estar dentro da igreja, falando em língua, se eu não salvo almas, não me serve de nada. Não sei se eu me hago entender. Sim ou não? Então, de nada serve. Há pessoas que às vezes elas estão tão fixando sua ideia em querer falar em outras línguas, para que diga, eu recebi o Espírito Santo. E de que serve se você não tem amor por os perdidos? De que serve? Se o maior objetivo de Deus dar o Espírito Santo é exatamente para que eu salve a outros, é para que eu libere a outros, não é para que eu esteja dentro da igreja, eu tenho, eu hablo em línguas, e quantas almas eu já salvei? De que me serviu então se falar em línguas? De que me serviu então se eu hablo em inglês, com uma maravilha, e não gano nada? Se hablo línguas angélicas e hablo línguas humanas, e não gano a nada. Então, de que me serve? Solo para ser ruído, como o símbolo que retinha. Aí ele disse mais, e se tu viesse profecia, que é profecia? Prédica da palavra, ou seja, conhecimento bíblico. E se tu viesse, a profecia, ou seja, o conhecimento da palavra, e entendesse todos os mistérios da palavra, e toda a ciência, ou seja, sou uma pessoa que tenho diploma, tenho preparação acadêmica, sou doutor em isso, sou doutor em aquele, sou isso, sou o outro, e tu viera toda a ciência, e se tu viesse toda a fé, de tal maneira que trasladasse aos montes, ou seja, eu tenho na fé que eu conquistei casa, conquistei auto, conquistei empresa, conquistei isso, minha fé me hizo conquistar todo. E ele diz, se eu não tenho amor, nada sou. Nada sou.
Ou seja, de nada me sirve conhecer as profecias, os mistérios. A pessoa agarra a Bíblia e ela quer saber quem é a bestia que se levanta do mar, do Apocalipse, quem é o dragão que vem de não sei onde, quem se levanta do mar. Ela quer saber qual é o significado dos 4 seres viventes que têm olhos por delante e olhos por detrás. Ela quer saber que isso, que aquele. E de que serve todo esse conhecimento se ela não tem amor por las almas? De que serve? De que serve isso? Ela tem um diploma bonito colgado, ela pode sentir-se muito halagada por ser isso, ser aquele. E de que serve se ela não tem amor? E não é esse amor que o mundo propaga. Não é o mundo que Hollywood apresenta. Não é o amor que você escute nas canções. Não, o amor que ele se está referindo é o amor por el alma de las personas. Ou seja, o amor que levou Jesus à la cruz. É esse amor que ele se refere. É esse amor. Esse amor que hizo Jesus sair do trono de glória, venir a esse mundo, humilhar-se, a ser-se servo, ser o maltratado, torturado, crucificado, por amor. Amor a quem? O que Jesus ganharia com isso? Ele deixaria de ser Deus? Ele seria Deus sempre. Se ele não viesse a esse mundo, ele seguiria sendo Deus. O que ele perderia? Nada. Porque ele continuaria sendo Deus. Mas o amor que ele sente por las pessoas é tão grande que ele vino para salvar el alma dessas pessoas. Ele poderia deixar a criatura perder-se. Problema de eles. Eles querem seguir o malo, que se vão ao inferno. Problema de eles. Eu sigo sendo Deus. Mas não. O amor de Jesus lo hizo venir. Lo hizo sacrificar. Por amor. Não ganhou nada. Mas ele amou. E hasta hoje ama. Hasta hoje ele ama. E é sobre esse amor que Pablo se está referindo. É sobre esse amor. Às vezes as pessoas, elas dizem, é como o amor de madre. Mas o amor de Jesus não é como ele de madre. É mais que o amor de madre. Porque você sabe que às vezes a madre está chorando por um hijo. Aí todo mundo diz, pobre senhora ama tanto a seu hijo. É verdade, ela ama o hijo, ela está chorando por ele hijo. Mas sabe por que ela está chorando? Porque o hijo ela está sendo sofrer. Então, se na verdade esse amor também tem um pouco de interesse, porque ela não quer sofrer, então se ela quer que o hijo esteja bem, porque se o hijo está bem, ela está bem. Mas se o hijo de la vecina está na mesma situação do hijo dela, ela vai ter o mesmo amor? Ela vai chorar por el hijo de la vecina? Por quê? Porque não é problema de ela não sofre por el hijo de la vecina, ela sofre por el hijo, e isso não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele hace com que Jesus, ele hizo com que Jesus muriera por todos, independente de color, raça, idade, nacionalidade, etc. Então, se vê que quando ele habla de amor, é esse tipo de amor. E quem encontrou Jesus sente isso. O que ele ama é el alma de las personas. E às vezes a madre, ela é egoísta no sentido de querer que o hijo melhore, não só por el bem del hijo, mas também por el de ela também. Mas eu lhe pergunto, ela chorou por aquele hijo e sacou o hijo da droga, excelente. E o hijo morre e vai para o inferno. De que serviu? De que lhe serviu isso? E é isso que as pessoas não logram entender.
ela quer que o marido vuelva excelente. Mas por quê? Porque ela tem um dolor. E ela não quer sentir aquele dolor. Não é só porque ela ama aquele homem, é porque ela não quer sentir aquele dolor. E está bem, ela recupera o matrimônio dela. Depois se muere o marido e ele vai para o inferno. E de que serviu? De que serviu? Então, o amor a que Pablo se refere é o amor de querer salvar. É o amor de querer assim que a outra pessoa ela encontre Jesus, que ela tenha a salvação. É esse amor que ele se refere. É esse amor que Deus espera que nós outros tenhamos. Não é só o amor de vir aqui dar uma ofrenda na igreja, dar o dízimo. Não. É amor de querer salvar. É querer que a outra pessoa seja salva. Isso é amor. O amor verdadeiro é esse. Aí mira o que Pablo disse. E se repartiesse todos mis bienes para dar de comer a quem? A los pobres. E se entregasse mi corpo para ser queimado, e que mais? E não tenho amor, que passa? De nada me sirve. Ou seja, se você vê uma pessoa repartindo comida para os pobres, imediatamente na cabeça de um pensa que esse fulano tem amor. Mira o que ele está sendo por os pobres. Isso não é amor. Por isso que a pessoa que hace caridade, ela não pode pensar que vai ser salva, porque ela isso caridade. Sabe por que você vai llenar a pança do pobre hoje? Você llena o buche dele hoje. Que você lhe dá isso, lhe dá aquele, lhe dá uma roupa para que ele se calente, lhe dá um prato de comida, mas amanhã ele vai morrer. E eu lhe pergunto, aquele prato de comida vai levar ele para o céu? Aquela roupa calentita vai levá-lo ao céu? Não vá, porque ele vai morrer e vai para o inferno. Então será melhor que eu não dera um prato de comida para ele, mas dera a salvação para ele. Isso é amor. Amor hace você pensar dessa maneira. Quando há na pessoa o amor de Jesus, a única coisa que ela quer é salvar a outra. Ela não está preocupada com outra coisa. Ela não é egoísta. Ela não pensa só em si. Ela não está pensando em seu bem-estar. Eu quero que minha família pare de beber para que eu não tenha mais problemas em minha casa. Então isso não é amor. Não é amor. Eu quero que meu filho deixe de drogar-se, porque eu não quero que meu filho caiga preso. Isso não é amor. Isso é conveniente. Isso é conveniência. Porque o amor é quando eu quero que a pessoa seja salva. É isso que eu quero. Eu quero que ela seja salva. Meu objetivo é o mesmo objetivo do Senhor Jesus, salvar. Quando eu orava por meu papá, por ele problema que ele tinha do vício, nós outros orávamos, claro, porque queríamos que ele deixara de beber, mas se colocar uma lupa para ver a intenção, era porque era conveniente, porque ele parando de beber, nós outros não íamos a ter perdas econômicas, porque, claro, você sabe que um alcoólico derrote o dinheiro, você sabe que um alcoólico faz tonterias, nós outros éramos comerciantes, perdíamos centos de clientes por causa de chegar ao negócio e encontrar papá borracho, nós outros tínhamos vergonha de ter um padre borracho, não podíamos levar amigos à la casa porque com que nos íamos encontrar, então se no fundo estávamos orando por ele, mas no fundo não era ele, e no fundo era eu. Era eu. E eu queria que você pensasse nisso ahorita. Porque de pronto você está orando por uma situação, mas
qual é a lupa? Coloca a lupa. Você de pronto quer prosperar, você está aqui, ó Deus, eu quero prosperar, eu quero prosperar. Coloca a lupa. Por quê? Por que você quer prosperar? Qual é o objetivo? Coloca a lupa. Honestamente, ser honesto. Qual é a intenção? E aí você vai ver. Um dia, o Espírito Santo me revelou isso. Então, eu cambiei. Eu já não orava mais, porque eu queria que ele deixara de beber. Eu orava assim, ó Deus, salva-lo. Se ele se converte a hora e se muere amanhã, para mim não há problema. Porque o que eu quero é que ele seja salvo. Se ele se converte a hora, hoje, e em 2 minutos ele muere, para mim não há problema. Porque o que eu quero é que ele seja salvo. É isso que eu quero, não me importa. E quando eu cambiei a mentalidade, foi que eu entendi o que é amar. Porque quando você ama, você quer salvar a outra. Não importa. Lunes a hora faleceu uma senhora que vem na igreja. Venia, mais bem. A senhora faleceu. A obreira me disse, bispo, morreu a senhora fulana. E a única coisa que eu perguntei para ela, foi salva? Ela foi salva. Eu não queria saber se a mulher morreu. Para mim, isso. Eu queria saber se ela foi salva. Foi a coisa que eu queria saber da obreira. Ela foi salva? Sim, o bispo foi. Ela disse para mim assim, senhora, Jesus já está vindo por mim. E deu uma sonrisa e se morreu. Então, se para mim, graças a Deus, porque é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas quedem viejas dentro da igreja, membros hasta os 80 anos. Claro, tampouco quero que você se muera rápido. Mas o que eu quero é que você esteja salvo. Se você amanhã, não, fulana morreu, bispo. Morreu com Jesus. Está salva, graças a Deus. Eu não estou preocupado que vai ter um membro menos, ou um dízimo menos, ou um ofrendante menos. Isso para mim pouco me interessa. O que eu penso é uma coisa, foi salva. É isso que eu quero. Porque quem é salvo, só pensa nisso. Só pense nisso. O amor que eu sinto por el alma de minha mulher não é menor que o amor que eu tenho por sua alma. Porque eu quero tanto que ela como você seja salva. Porque é alma. Então, para mim, eu não miro se é jovem, se é verga, se é bonita, se é... Para mim, eu não vejo o corpo. Eu não vejo o corpo das pessoas. Quando eu miro, eu vejo almas, eu quero almas. Meu objetivo é salvar. Mas por um motivo, porque eu fui salvo. Então, se eu não hago a obra de Deus, eu não sirvo a Jesus por el título que eu tenho, porque o título para mim não me interessa. Nunca me vesti de título. Nunca me preocupei com isso. Porque meu objetivo sempre foi salvar. Essa é minha missão. Quando eu vou ao hospital orar, eu fui orar uma senhora uma vez no hospital, e eu disse assim, senhora, vim aqui, aí ela, o bispo, que bueno que você vindo. Que bueno que você vindo, bispo, porque a hora de eu sei que vou sair daqui. E eu digo à senhora, se você vai sair ou não, eu não sei. Mas eu vim aqui para salvar a sua alma. Eu vim aqui para salvar a sua alma. Porque é isso que eu quero. Porque quem é salvo pensa dessa maneira. Porque de que me serve? Dar ao pobre comida, alimentá-lo e ele para o inferno. De que serve? Você vê aí essas manifestações que houve agora em Baltimore, não? Com a morte do muchacho. Você vê a gente vai, rompe as coisas, prende fogo e não sei o quê, enfrenta a polícia. Aí todo mundo pensa que por amor àquele muchacho que morreu. Que amor? Está todo mundo querendo defender o sujo. Ou não é verdade? Então, se Pablo diz, a um que eu dei meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tenho amor, de nada serve.
De nada sirve. De pronto, você é madre e você quer o bem de seu filho aqui na terra. Você não está pensando na eternidade de seu filho. Você não está pensando na alma de ele. De pronto, você não está pensando na alma de sua mulher, de seu marido. Você está pensando em ser feliz aqui. Mas e depois? Quem é salvo quer salvar. As pessoas que realmente tiveram na experiência com Jesus, elas querem salvar, porque o que elas traem dentro de si é amor. Amor, é isso que ela quer. Ela ora por el hijo de ella, não por la criatura, aquele pedaço de carne que está ali. Ela está orando por el alma de aquela criatura que ela quer salvar. O que ela quer é salvar el hijo de ella. Não é salvá-lo das drogas, não é salvá-lo desse mundo, é salvá-lo do inferno. Ela quer que ele se converta a Jesus. Esse é o objetivo dela, porque ela está salva. E quem está salvo tem amor. O mesmo amor que havia dentro do Senhor Jesus estará dentro de aquele que o encontrou. Então, esse é o maior termômetro para saber se uma pessoa teve ou não um encontro com Jesus. Se ela tem ou não tem o Espírito de Deus dentro dela. Porque quem é de Deus tem amor. Esse amor, eu quero salvar. Eu quero salvar. Deus coloca pessoas em nosso caminho todos os dias. Toda hora. E eu tenho que salvar. Não é dar um folheto para ela. Não, é salvá-la. É orar por el alma de ela. Você ora tanto por seus filhos, por sua pareja, por sua família. E quando foi que você orou por sua vecina que está aí ao seu lado? Oh, Deus, salva essa senhora. Quando? Quando você salvou por aquela de abaixo? Ou aquela que vive arriba? Ou aquela que vive ao lado? Quando foi que você orou por aquele companheiro que está todos os dias quando você tem no trabalho e você nunca orou por a salvação dele? Albis, mas eu já falei da igreja para ele não quer. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de salvá-lo. De salvá-lo. Porque quando você quer salvar uma pessoa, você vai orar por essa pessoa. Você vai pedir a Deus por el alma de ela. Você não apenas vai estar aí vendo-la como se ela fuera. Não, você mira el alma de ela. E isso é amor. El amor é isso. Pensa, nós estamos no mês 5. 5, não? Mês 5. Quantas almas você já ganhou este ano para Jesus? Quantas almas? Quantas almas? Não é só trazer a igreja, não. É salvar essa alma. É salvar. Quando a pessoa encontra Jesus, ela pensa como Jesus. Ela sente como Jesus. Ela tem isso dentro da cabeça dela. O amor não é egoísta. O amor não é egocêntrico. O amor não pensa em si mesmo. O amor de Deus pensa em el outro. Porque a minha já foi salva, eu estou salvo. Se eu me morrer ahorita, eu sei para onde vou. Eu sei com quem vou. Mas as pessoas, elas não sabem. Elas não sabem que vão para o inferno. Mas nós outros sabemos. Então se pense nisso. Quem é salvo, quer salvar. Quem não é salvo, quer resolver apenas problemas. Ele quer resolver problemas. Mas quem é salvo, quer salvar. E por esse desejo de salvar, Deus honra a fé dele. E o bendice em todo o que ele necessita. Amém.
Ponga a mão em seu coração. Senhor Espírito Santo, vem aqui a hora para derramar esse amor dentro do coração dessas pessoas, ó Deus. Porque eu quero que elas sintam o que tu, Jesus, sientes. Que elas tenham o mesmo sentir que hubo no Senhor. Para que elas, ó Deus, puedan salvar outras, como elas foram salvas. Ó Espírito Santo, inunda o coração desta mulher, deste homem. Haga essa pessoa nesta noite ser inundada por tu amor. Haga esta pessoa nesta noite ter uma experiência verdadeira com o Senhor, ó Deus. A experiência da salvação. Porque Deus, é essa experiência, é essa experiência que transforma o homem, é essa experiência que hace a persona ver com outros olhos, hace a persona cambiar de parecer, cambiar de atitude. Oh Jesus, esse povo tem que conhecer-te, eles têm que ter uma experiência verdadeira, Jesus, não emotiva, não emocional, mas a experiência da salvação. Então, Jesus, vem aqui a hora, vem aqui, Senhor Jesus, em la persona do Espírito Santo, e entra neste coração, entra nesta criatura. Espírito Santo, entra em lo mais profundo do ser desta mulher, deste homem, e dê um coração transformado, dê um coração lleno de paixão por ele perdido. Oh Deus, eu lhe pido que o Espírito Santo venga agora a ser tua obra. Deus Santo, Deus bendito, derrama tu Espírito aqui. Haga tu Espírito venir sobre essas pessoas, sobre aqueles que querem, ó Deus, colocar a vida à tua disposição, sobre aqueles que querem, ó Deus, que tu los tome, que tu vengas a viver através de eles, que tu vengas a usar o corpo de eles. Espírito Santo, vem sobre essa pessoa que coloca seu próprio corpo, sua própria vida à tua disposição, para que o Senhor pueda manifestar-se através de eles. Ó Espírito Santo, vem sobre tu povo agora. Aleluia. Ó Espírito Santo, tu escudrinha a mente e coração. Tu sabes, Espírito Santo, que há pessoas aqui sinceras, pessoas que querem agradar-te, que querem servir-te. Então, ó Deus, derrama a tua presença sobre eles agora, e no nome de Jesus. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. Busque-lo agora, busque-lo agora. Isso. Olvide a pessoa que está a seu lado e busque a presença de Deus para a sua vida. Diga-lhe a Ele que você quer conhecê-lo, que você quer tê-lo, que você quer llenar-se dele nesta noite. Isso, hable com Deus a hora. Ele está aqui e Ele lhe quer ouvir.
que te puedo ahora yo entregar. Mi alma anhela hoy saberlo. Si tampoco tengo para ofrecerte, tú mereces tanto recibir. Te daré, te daré, te daré, Jesús, mi vida, mi ser, te daré, te daré, te daré, te daré, Jesús, mi vida, mi ser, te daré. Oh, tú que haces la rosa abrirse y al llanto vuelves una sonrisa. ¿Qué debo yo ofrecerte hoy? Es lo que mi alma va a saber. Te daré, te daré, te daré, Jesús, mi vida, mi ser, te daré. Te daré, te daré, te daré, Jesús, mi vida, mi ser, te daré. Ó Senhor Jesus, levantamos a Ti nuestras manos e Te damos toda a nuestra vida, Senhor Jesus. Toma toda a nuestra vida, ó Senhor Jesus, toma todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Ahora te lo ofrecemos, esse corpo que um dia serviu ao pecado, esse corpo que um dia serviu aos vícios, que serviu à prostituição, à promiscuidade, esse corpo que um dia foi um templo de demônios. Nós outros te lo oferecemos, Jesus, para que esse mesmo corpo te glorifique, que esse mesmo corpo sirva a tus interesses, a tu querer, Jesus. Oh, meu Padre, toma essa vida, ofereça-lo, diga: Jesus, aqui está minha vida, meu corpo, minha alma, eu lhe ofereço todo a Ti, Jesus. Eu quero que Tu tomes toda a minha vida, que Tu hagas de mim o que Tu queiras. Dile: Senhor Jesus, já não haga a minha vontade, haz la tuya. Eu quero que la tuya seja hecha em mim. Eu quero que Tu hagas o que Tu queres através de minha vida. Aleluia. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Te adoramos, te adoramos, te glorificamos. Oh, Espírito Santo, seja glorificado, seja alabado. Digno, digno és o Senhor de toda a glória, de todo honor, de toda adoração. Oh, Espírito Santo, receba nossa adoração, receba nossa vida, Espírito Santo, e llena-nos de Ti, llena-nos, Espírito Santo, para que todos salgamos
saímos de aqui hoje com ganas de servir-te. Que o Senhor cuente com nós outros, colocando em nosso caminho os desesperados, os perdidos, os afligidos. E nós outros, ó Deus, queremos ser tus instrumentos. Usa-nos, ó Deus, como tu usa tus ángeles. Usa-nos, Senhor Jesus, para tus propósitos, para tus projetos, para tus objetivos em nesta cidade. Ó Espírito, vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, inunda-nos de tu presença, inunda-nos de tu glória. Aleluia, oh aleluia. Isso, adore-lo, meu amigo, minha amiga. E mientras os te vai adorando, ele, Espírito Santo, vendrá, ele vai llenar sua vida. Usted quizás vai começar a chorar, você vai começar a falar em outras línguas. Ele, Espírito Santo, a hora ele vai tomar para ele, e ele vai cumprir seus propósitos. Aleluia, oh aleluia. Isso, adore-lo com toda a sua alma, dando-lhe a ele o controle de sua vida, dando-lhe a ele o controle de seu ser. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Santo Espírito, digno és o Senhor de toda a glória, digno és o Senhor de toda adoração. Ser alabado, ser glorificado, ser exaltado, Espírito Santo. Oh Espírito de la vida, toma todo nuestro ser. Toma, Espírito, realiza tus propósitos. Sim, Espírito Santo, que sejam hechos tus propósitos, tu querer, Espírito Santo. Queremos que todos nossos sonhos sejam tus sonhos a partir de agora, porque nossa vida está oferecida em tu altar. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, ó Santo Espírito. Lhe oferecemos todo o nosso ser, para que o Senhor seja glorificado em nós outros. Vem, Espírito, pode venir, Espírito, e tomar o corpo desta pessoa agora. Aleluia. Espírito Santo, ó Espírito Santo, toma os talentos, toma, Espírito Santo, toma os lábios. Espírito Santo, usa cada pessoa que está aqui delante do altar e que hace essa aliança contigo. Ó Espírito Santo, tu podes possuí-las agora. Vem possuí-las, Espírito Santo. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Vem possuí-las. Vem, Espírito, e possui o corpo desta mulher, o corpo deste homem. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, envuelva-las agora. Ele, Espírito Santo, lhe envuelve. Ele lhe envuelve. Receba a sua presença agora. Ele lhe vai multiplicar talentos, porque Ele lhe vai usar, minha amiga, meu amigo. Receba a presença do Espírito Santo agora. Seja lleno do Espírito agora. Seja inundado por Ele Espírito agora. Sua alma é inundada. Ele Espírito de Deus entra em seu ser agora. Oh aleluia, oh aleluia. Ele se une a seu Espírito.
E Ele coloca a vontade dEle. A vontade dEle. Ó Espírito Santo, que tu vontade prevaleça sobre a nossa a partir desta oração. Que se haga tu vontade. Que tu querer, Espírito Santo, seja hecho. Toma todo para ti. Todo é tuyo. Toda a vida dessas pessoas agora estão colocadas em tu altar. E no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém. Dê graças a Deus. Dê seus aplausos a Ele.